Bom dia a todos, é um prazer rever tantos amigos e amigas. Bem-vindos à nossa casa, bem-vindos à B3, para o nosso B3 Day de 2018. É um enorme prazer receber vocês e a gente espera que seja uma manhã produtiva e um bom bate-papo. A forma como a gente organizou, a gente pretende percorrer um material, trocando aqui os palestrantes. Isso deve durar mais ou menos 1h30, e desde já eu agradeço a paciência de vocês. Depois, em seguida, a gente engata um breve período de Q&A, para qualquer pergunta que vocês quiserem endereçar a nós. Em seguida, a gente vai ter um pequeno intervalo, e depois a gente... Acho que conforme vocês já foram informados, a gente separou algumas salinhas aqui, 5 salinhas, onde a gente vai ter breakout sessions e poder ter um bate-papo um pouco mais aprofundado sobre alguns dos assuntos que têm chamado mais atenção. E isso deve acontecer entre 11h30 e 2h30. Quem ainda não se inscreveu para uma das sessões ou tiver qualquer outro tipo de dúvida, porque sobrou uma janela, alguma lacuna, por favor, perguntem para o nosso pessoal, a nossa equipe de RI, e eles vão poder orientar e eventualmente tentar ajudar. Então, essas são as minhas palavras iniciais. Queria chamar o Gilson para dar largada aqui na apresentação. Obrigado a todos. Bom, muito bom. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Assim como o Daniel, ia falar também que estava com muita saudade de vocês, mas já passou, não brincadeira. Vamos passar um dia longo juntos. Bem-vindos aqui à nossa casa. Prestes a iniciar uma reforma grande, então espero que ano que vem já esteja quase com a casa nova arrumada. Para muitos de nós, última semana do ano, para a gente ainda tem aí alguns dias na semana que vem. Mas acho que vai ser um dia longo, muito produtivo, onde todos vão conhecer um pouco mais do que a gente fez esse ano e um pouco da nossa estratégia do ano que vem, o que está na nossa agenda. Queria começar também parabenizando o time do RI, Rogério e toda a sua equipe. Estão inovando, fazendo um evento, um B3 Day diferente, um pouco mais dinâmico, e acho que é assim que a gente vai evoluindo. Bom, eu tenho que ir passando os slides, né? Bom, 2018 acho que foi um ano de grandes realizações. A gente completou nosso primeiro ano de B3, empresa combinada. A gente definitivamente focou na construção de uma nova companhia, numa nova cultura, onde clientes, aliado ao nosso lado de credibilidade operacional e solidez, foi a tônica do ano. Um ano que vocês vão ver nas apresentações, como o Daniel descreveu, que crescemos e mostramos, acho que a beleza da combinação das operações, né? Quer dizer, um ano em que a gente mostra que a combinação dos negócios tornou definitivamente a B3 uma companhia super forte, super estável e que deixa a gente muito entusiasmado para o que vem aí para o futuro. Um pouco do que vocês vão ver nas apresentações seguintes. Vamos falar um pouco sobre 2019, o Daniel vai falar um pouquinho sobre o planejamento estratégico, o que a gente está pensando ao longo dos próximos 3 anos, um pouco desse início, desse kick-off. O Cícero vai falar um pouco do novo momento da área de operações, do que a gente está fazendo com as áreas de atendimento. O Juca vai mostrar um pouco do que está na agenda de clientes e produtos, uma área, vamos dizer assim, recentemente remodelada. Marcos Vanderlei, um pouco do projeto de crescimento da unidade de financiamentos, com a retomada de crédito. Nardoni com foco em TI e inovação. E, no final, o Daniel fala um pouco do que a gente costuma dar guidance para 2019. A gente vai fazer, já mandou para o mercado agora de manhã, e vai fazer aqui, explicando um pouco do que está por trás de cada um dos números. Acho que ao longo dos próximos slides, a gente vai ver um pouco do por que a gente está animado com 2019, né? São várias as indicações de que a gente tem uma perspectiva melhor para o mercado de capitais e em todas as frentes ou forças que nos fazem crer
que tanto atividade, mercado de capitais, quanto fundos, quanto pessoas físicas, quanto crédito, tem tudo para dar aí um boost nas nossas operações e levar o nosso top line a um crescimento forte no ano que vem. Conforme eu falei sobre 2018, eu acho que a gente teve um ano onde a gente não tirou o olho aí do lado da credibilidade operacional, a gente continuou com foco em todos os nossos indicadores, disponibilidade de sistemas, a gente fez uma operação de integração que tomou muito do nosso esforço em 30 projetos de integração depois da fusão, mas a gente não deixou a peteca cair nas operações, no dia a dia, e os mercados funcionaram perfeitamente, sem grandes incidentes, dentro de uma normalidade que marca, acho que a nossa dedicação e a nossa solidez como companhia. A gente, ainda em construção, uma área com bastante foco em relacionamento com clientes e desenvolvimento de produtos. Acho que isso marcou bastante o nosso primeiro ano como companhia. A segregação da cobertura de clientes em suas diferentes frentes, cada área de clientes com sua devida atenção. Então, tratamos agora sell-side, buy-side, empresas, serviços qualificados ou serviços de bancos, corretores, cada um com clientes estrangeiros, cada um com sua força de cobertura dedicada, e acho que isso tem se mostrado muito vencedor. Em andamento também uma reestruturação das nossas áreas de atendimento, que o Cícero vai mostrar um pouco. Nós identificamos dentro de casa mais de 40 pontos de atendimento ou de contato com o cliente no pós-venda, vamos chamar assim, no dia a dia de atendimento, não cobertura de clientes. E a gente fez um esforço grande para que, num projeto, a gente, de alguma forma, consolidasse vários desses atendimentos em áreas específicas e tivesse um olhar transversal sobre todos esses atendimentos, e o Cícero vai mostrar um pouco disso. Conforme falei, com o fim da integração, e acho que a gente até no reporte da sexta-feira, da reunião de conselho de administração de sexta, a gente extinguiu o comitê no conselho por conta do sucesso da integração, era previsto para durar até 2 anos, e a gente extinguiu pela finalização da integração formalmente. Passamos todos os projetos que não foram, vamos chamar assim, efetivamente finalizados, mas que têm exatamente já um caminho a perseguir para a nossa esteira normal de projetos. E lançamos um planejamento estratégico, que estamos em andamento, para saber que outras coisas, ou que coisas nós vamos fazer, pretendemos fazer, que coisas a gente não pretende fazer, seja no core, seja no entorno dos nossos negócios. E, por último, uma coisa que segue em construção e que eu acho que é uma construção longa, é a nossa nova cultura corporativa, como eu falei, é uma cultura que une o nosso lado de solidez e credibilidade operacional a uma companhia mais voltada para fora, mais voltada para os clientes, que procura trabalhar mais em conjunto dentro de casa. Primeiro sinal que a gente teve de crescimento e maior relevância no mercado de capitais esse ano, acho que foi a redução da participação do BNDES no financiamento das empresas. Conforme eu costumava brincar, acho que o primeiro trabalho do CFO, todos os CFOs de grandes empresas brasileiras, ao iniciar algum investimento, era bater na porta do BNDES. Então, entre 2011 e 2014, a gente viu esse volume saltar de 139 bi para 188 bi de concessões feitas pelo BNDES sozinho, e a gente viu essa inflexão aí a partir de 2015, batendo aí o mínimo em 2018, claramente com o início compensado, vamos chamar assim, por operações de mercado de capitais, principalmente renda fixa. Então, além do BNDES, outros bancos públicos também atuaram de forma intensa nesse período de 2011 a 2015, no financiamento das empresas, e agora, claramente, todos esses bancos, junto com os bancos privados, privilegiando crescimento através de tickets menores, pulverizados, em clientes de varejo ou pequenas empresas. Então, isso é uma condição necessária, não suficiente, para que a gente tenha um mercado de capitais mais, vamos chamar assim, que ande pelas próprias pernas, e isso já se mostrou bastante evidente nos últimos 2 anos, nesse ano e no ano passado. Obviamente,
para que esse mercado de capitais continue tendo aí cada vez mais relevância dentro do espectro de financiamento das empresas e da retomada do crescimento econômico, é de se esperar também, ou pelo menos a gente conta com um cenário de inflação sob controle e juro baixo, certamente suportado por um início de reformas estruturais, principalmente pela reforma esperada da Previdência. A gente não teve ainda a retomada de ações, né, um ano relativamente bem inferior ao que foi ano passado, mas certamente para 2019 a gente tem muita coisa na agenda que pode reverter essa tendência. Acho que no lado da demanda a gente também conta com os fundos de investimento de previdência migrando ou fazendo uma mudança no seu asset allocation, né, principalmente saindo dos seus portfólios de renda fixa concentrados em títulos do governo para títulos corporativos de crédito. A gente ainda tem uma cultura grande de liquidez e de renda fixa, né, renda fixa com liquidez, mas com um cenário de longo prazo, uma perspectiva de longo prazo de juro baixo e inflação sob controle, certamente a gente pode voltar aos patamares, por exemplo, de 7, 8 anos atrás, onde os fundos de renda variável representavam 30% de um total da indústria de previdência e pelo menos 15% de toda a indústria sob gestão no Brasil, que passa de 4 trilhões de reais. Quer dizer, só esse movimento geraria uma potencial entrada de 200 a 300 bilhões de reais de dinheiro existente no nosso mercado para os ativos de renda variável, e isso pode ser bastante importante para os nossos volumes operados na B3. Então, do lado da demanda, certamente, um processo de diversificação e sofisticação de investimentos institucionais é o que a gente espera que se inicie agora, ou que pelo menos se consolide agora a partir de 2019, certamente uma indústria que dobrou, né, a indústria de assets no Brasil dobrou nos últimos 7 anos e a renda variável caiu 50% em termos relativos. Então, tem muito para evoluir. No lado de pessoas físicas, também é uma tendência de sofisticação, vamos chamar assim, diversificação, certamente. A gente tem aí um efeito, que eu costumo mencionar, o efeito dos novos intermediários, né, principalmente capitaneado pelo sucesso da XP. A gente tem diversas corretoras independentes com seus projetos de crescimento nos próximos anos, algumas novas, algumas fusões entre corretoras existentes. Então, acho que o interesse de pessoas físicas pela diversificação, que ficou durante muitos anos adormecido por conta de um cenário de juro real muito elevado, certamente começa a se inverter. A gente teve, entre 2011 e 2016, praticamente um número estável, né? 7 anos, o mundo crescendo, né? O valuation do mercado acionário fora praticamente dobrando nesse intervalo. O nosso ficou de lado. Número de investidores flat em torno de 550 mil investidores em renda variável, e nos últimos 2 anos, somente nos últimos 2 anos, a gente já cresceu 40% esse volume, né, esse número de investidores, e nos fundos multimercados isso triplicou. Quer dizer, então mostra bastante dessa sofisticação esperada e desse processo de diversificação das pessoas físicas. Outros bons indicadores, acho que é o número de investidores no Tesouro Direto. Se a gente olhar nos últimos 7 anos, o número de investidores no Tesouro Direto multiplicou por 10, né? Então saímos de 60 mil investidores lá em 2011 e passamos de 600 mil esse ano, já estamos chegando em 700 mil. E isso mostra também, né, um impulso de que a pessoa física está mais educada e procurando entender mais como alocar seus investimentos. Por fim, acho que um outro indicador que também durante muito tempo andou de lado, o número de investidores em fundos imobiliários, que ficou flat aí basicamente depois de um grande crescimento até 2012, 2013.
ele praticamente dobrou nos últimos 3 anos de uma forma silenciosa, o que é muito legal. A gente vê essa perspectiva de retomada de mercado imobiliário aliada a um número de investidores de fundos imobiliários crescendo. Uma outra coisa surpreendente também vem do aumento do interesse por derivativos, né, principalmente pessoas físicas tradando derivativos. Isso é um fenômeno mais observado aí nos últimos 2 anos. A gente tem se espelhado em vários outros países que têm esse volume de pessoas físicas muito maior do que no Brasil. Aqui está o número de contratos tradados por pessoas físicas em mini contrato de dólar e mini contrato de Bovespa, e por isso que a gente investiu também em lançar outros contratos mini que a gente já lançou na semana passada. E isso nos dá um estímulo grande para que a gente possa pensar sobre outros ativos que as pessoas físicas têm interesse em tradar derivativos, e faz a gente até refletir sobre diversos outros aspectos, que certamente coisas que estarão na nossa agenda, que falam sobre até o horário de trading, extensão de horários de trading, coisas que a gente já começa a discutir, não vai implementar agora, mas que no futuro isso certamente vai estar na nossa agenda, inclusive de outros ativos que as pessoas físicas tenham interesse e continuem mostrando crescimento. Bom, do lado do crédito, acho que a gente também tem diversas indicações de que o aumento de confiança e maior apetite de risco vão ter um impacto no crescimento do portfólio de crédito. A gente viveu, talvez até 2013, 2014, ali um crescimento muito forte na carteira de crédito do mercado, no saldo da carteira de crédito. Mas desde 2015 a gente vê um cenário bastante nebuloso, né? Desde 2015 a confiança, os índices de confiança certamente muito depreciados e quanto à recuperação da economia, e tiveram um impacto bastante negativo no crédito. A gente começa a ver agora índices de confiança ao final de 2018 similares a de 2014, que foi aí, vamos chamar assim, o meados da nossa crise que a gente viveu entre 14 e 16. Mas essa retomada de confiança, também com a transição política, nos leva a crer que os sinais de recuperação ficam bastante claros, principalmente com a manutenção de juro baixo, de que o crédito vai certamente retomar, e que isso é bastante importante para os nossos segmentos, tanto de financiamentos quanto de títulos e valores mobiliários. Então, começa a ter uma boa indicação de que os mercados começam a se recuperar, de que começa a haver uma maior necessidade de captação, seja direto pelas empresas, seja pelos bancos, e maior penetração de financiamentos nas pessoas físicas. Algo que a gente percebeu ao longo deste ano, né? Esse ano a gente viu volumes muito maiores, volumes recordes na B3, que nossos sistemas, vamos chamar assim, conseguiram atender plenamente, sem nenhum grande percalço nesse caminho. E isso, para uma companhia que tem como tecnologia como, vamos chamar assim, base da sua operação, para nós é muito importante. Então, primeiro, nossos sistemas ao lado direito tiveram disponíveis 99,9% do tempo, quer dizer, nosso indicador é acima de 99,5% junto até ao regulador, e a gente teve aí praticamente disponibilidade todo o tempo. Isso é bastante importante para os mercados. E alguns, para citar alguns números da nossa infraestrutura, a gente teve recorde no número de mensagens e no número de negócios esse ano, quer dizer, média ano contra ano acima de 50%, tanto na negociação, no crescimento de mensagens, segmento Bovespa e IBMF, quanto nos negócios processados na clearing. Um ano de alta volatilidade, onde pico de negociação foi 129% acima do pico do ano passado. Esse é o ponto observado mais alto desse ano, com o ponto observado mais alto do ano passado. E isso mostra que os nossos sistemas estão definitivamente preparados para processar os níveis atuais, né, que cresceram ao longo desse ano, sem a necessidade de grandes investimentos, já que isso foi algo de grande dedicação e investimentos ao longo dos últimos 5 anos da companhia.
No lado de pessoas, processos internos, governança, a gente teve aí uma solidez garantida por sistemas modernos. Acho que pessoas, processos internos, acho que a gente tem todo um arcabouço de governança muito sólido, que também, ao longo desse ano, se mostrou muito importante para garantir o crescimento futuro. Para a gente, acho que a gente vem falando muito de crescer junto com os nossos clientes. Acho que isso é um grande mantra que a gente está implantando aqui na nossa companhia, mas sabemos, né, sobre a competição, sabemos que a gente não é um player sozinho nesse ecossistema. A gente enfrenta competição de players globais, principalmente mercado de ações. Começam a haver outras plataformas que vão começar a operar nos sistemas aqui no Brasil, em diversos segmentos. E a gente está bastante atento a esse movimento, ciente de que a gente não pode se acomodar, ciente de que a gente precisa oferecer produtos para os nossos clientes que excedam as suas expectativas, e isso é o que a gente vem discutindo todos os dias aqui na nossa companhia. A gente não tem nenhuma visão de que algum competidor vá se instalar no futuro muito próximo, mas temos certeza de que esses competidores estarão trabalhando num futuro de médio prazo. Então, a regulação é bastante clara para a entrada de algumas outras bolsas no Brasil, principalmente na negociação, né? Então, por isso, já estamos até discutindo o acesso à nossa central depositária, tem uma arbitragem em curso. Temos o anúncio de outras plataformas, como eu falei, de registro, algumas que podem se beneficiar, vamos chamar assim, da tecnologia de blockchain, que é uma tecnologia nova, que ainda precisa se provar, mas que também tem bastante gente atenta para isso. No negócio de financiamentos, também temos a Resolução 689, que impactou serviços da B3, né? Trouxe competição para para registro de contratos, principalmente, ou para disponibilização de registradoras de contratos, já que a gente não faz exatamente o registro. Enfim, a gente trabalha em diversas frentes para que, em todos esses casos, a gente quer se assegurar que os nossos clientes continuem encontrando na B3 a melhor solução, a solução mais completa, a solução que resolva problemas que eles possam ter na sua operação e, obviamente, com o preço adequado para que não haja uma fuga de clientes. Estamos bastante atentos a isso e certamente não vamos decepcionar nossos clientes e tratá-los muito bem para que fiquem conosco por longo prazo. Por fim, falar um pouquinho, já terminou meu tempo, eu acho, né? Falar um pouco das metas. Acho que a gente não tem por que não dividir com o mercado como a gente vem sendo avaliado. Nossos incentivos aqui do management estão totalmente alinhados às alavancas de valor da companhia para assegurar que as prioridades dos nossos clientes estejam atendidas. Para isso, a gente fala muito de metas corporativas. Então, desde o nosso conselho de cima, lá do nosso conselho de administração, em todas as reuniões falamos de metas corporativas. Trabalhamos junto com todos os gestores no nosso offsite que a gente fez há 3 semanas atrás, a construção das metas corporativas para 2019, de forma que a gente garanta que a companhia inteira fale a mesma língua e esteja ciente de quais são as metas da companhia. E toda a meta está relacionada a uma alavanca de valor, então, com uma meta bastante objetiva. Então, no lado de solidez e credibilidade operacional, a gente tem alguns indicadores, mas entre eles o percentual de disponibilidade das plataformas, o volume, né, que a gente negocia nas plataformas, a atenção à disponibilidade que a gente tem nos nossos sistemas e a operação dos sistemas. No lado de clientes, a gente implementou já a nossa pesquisa de NPS, então a gente já está trabalhando nos diversos segmentos de cliente com o NPS, quer dizer, tudo incorporado já nas metas das áreas comerciais. Fizemos a primeira pesquisa,
nos surpreendemos até positivamente em alguns segmentos ou subsegmentos de clientes e negativamente em alguns subsegmentos de clientes, mas tudo ótimo, porque de uma forma ou de outra, qualitativamente, a gente está buscando melhorar e ter um NPS bastante alinhado ao que devemos ter como companhia de infraestrutura. No lado de produtos, a gente tem a meta de desenvolvimento e entrega de produtos. Esse é a meta com maior peso corporativo. A gente entende que esse é exatamente o que a gente, como management, consegue influenciar e garantir que esses produtos, uma vez construídos, estejam limpando ou abrindo os caminhos para que as avenidas de crescimento sejam totalmente exploradas e a gente não tenha nenhum percalço, vamos chamar assim, nenhum produto que a gente não tenha desenvolvido que possa estar, de alguma forma, reprimindo o crescimento de mercados. No lado financeiro, vamos chamar assim, de crescimento, a gente tem basicamente 3 itens dentro desse subitem, que é o que eu chamo de receitas management driven, ou seja, produtos que a gente precisa gerar incentivos de receita e que a gente começa a perceber que a árvore pode começar a dar frutos, então é esse que a gente está, de alguma forma, estimulando como meta financeira. Um pedaço com as receitas totais da companhia e o outro pedaço com as despesas da companhia. Então, um olho na receita, um olho na despesa e um olho, principalmente, bastante mãos, vamos chamar assim, trabalhando nas receitas que a gente pode influenciar. E, por fim, no lado de pessoas e cultura, a gente tem uma pesquisa de clima interno. A gente, esse ano, nos últimos 2 anos, conseguiu evoluir bastante nesta pesquisa. A gente ainda não joga na primeira divisão, que são aquelas empresas que possam estar disputando entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil, mas certamente isso que a gente gostaria de alcançar. E a gente também tem outras pesquisas como de entropia, de engajamento, e isso aqui forma um pedaço da meta de pessoas e cultura corporativa. Bom, com isso eu termino a minha introdução, vou passar para o Daniel, que vai falar um pouquinho dos exercícios de planejamento e depois dar seguimento ao dia de hoje. Obrigado. Obrigado. Nós fizemos durante esse ano um exercício importante de planejamento estratégico, uma reflexão que durou mais ou menos 8 meses e acho que engajou muita gente e percorreu uma série de assuntos importantes para a companhia. O início foi olhar um pouco as tendências de mercado de toda a nossa indústria, tanto globalmente como aqui no Brasil, e o ponto de partida da B3, aonde que a gente está colocado, aonde que a gente é reconhecido, aonde que a gente cria valor, onde estão as nossas forças principais. A partir disso, a gente resolveu quais eram as principais questões que a gente queria tratar, quais eram as perguntas-chave para o desenvolvimento da companhia nos próximos anos. Avançamos nessas perguntas e depois detalhamos esses macroassuntos através de projetos que a gente queria estudar e decidir se a gente queria avançar ou não. E o momento que a gente se encontra agora é que esse estudo todo foi validado pelos diversos órgãos e muito debatido, tanto como o Gilson falou no nosso off-site, como através de conversas com o Conselho de Administração, e agora a gente tem um plano claro de execução e estamos nos mobilizando, as equipes e as pessoas, para atacar todas essas frentes a partir do ano que vem. Como eu falei, a gente fez isso com bastante diálogo com o nosso conselho, fizemos workshops, incluindo pequenos grupos de conselheiros que receberam bastante material para se aprofundar e nos ajudaram a contribuir e a costurar, também com base na experiência deles, todo esse trabalho. Muita gente da companhia, evidentemente, das áreas, e também uma consultoria global com especialistas de outros países em infraestruturas. A gente olhou também, nesse processo, quais foram os capabilities, né? Quais são os skills necessários que a gente ou já tem e precisa continuar investindo, ou que a gente precisa cultivar mais ainda para ter sucesso nessas frentes. Eu vou falar disso lá no final. O nosso exercício, ele se baseou em 4 principais questões que a gente, ou grupos de questões que a gente endereçou. O primeiro tem a ver com internacionalização e parcerias, né? Ou seja, o que a B3 deve ambicionar como companhia? Queremos ser um consolidador regional ou de emerging markets? Como a gente tem que tratar as nossas participações minoritárias? E vou falar disso daqui a alguns instantes. O segundo assunto, e o Gilson já indicou um pouco, é qual é a dinâmica do mercado onde a gente atua? Quais são os eventuais flancos
que a gente observa e como que a gente pode se fortalecer para nos mantermos na posição de destaque que a gente tem, com respeito e consideração e negócios vindos dos nossos clientes. O terceiro aspecto diz respeito a core versus diversificação. Essa é uma discussão bastante interessante, porque a gente tem que olhar quanto esforço a gente vai colocar em coisas que estão mais próximas daquilo que a gente já faz, em comparação com o esforço que a gente vai colocar em coisas que eventualmente são adjacentes ou eventualmente até mais distantes do que aquilo que a gente já faz. E como uma companhia que tem muita ideia, muita gente boa e recursos, a gente tem que fazer escolhas. Então aqui a gente tratou exatamente dessa questão de como fazer escolhas com qualidade, como priorizar as coisas corretas, fazendo essa discussão entre equilíbrio de core versus diversificação. E, por fim, o quarto assunto foi a questão de inovação e tecnologia, e o Nardoni vai falar um pouco sobre isso mais adiante, onde a gente olhou como a gente se mantém permeável e flexível para não sermos surpreendidos por tecnologias e, com particular atenção, à questão da nossa estratégia ligada à blockchain. Eu vou dar um zoom em dois assuntos aqui, e depois meus colegas vão completar. O primeiro é essa questão de internacionalização e parcerias, onde a nossa conclusão, a nossa visão estratégica, é que a B3 deve priorizar sua expansão no Brasil e pode buscar parcerias pontuais para desenvolver alguns produtos. A gente avaliou isso e entendemos que a B3 não deve perseguir uma expansão geográfica por meio de aquisições de controle de infraestruturas de mercado financeiro fora do Brasil. Entretanto, que a gente quer explorar as nossas participações nas bolsas na América Latina, onde nós já investimos, para conseguir desenvolver novos negócios. E, finalmente, que a gente pode, pontualmente também, olhar parcerias com outras bolsas, desde que isso esteja amarrado com o desenvolvimento de serviços e produtos. Ou seja, a gente não pretende, no nível societário, reeditar as parcerias que a gente já teve com a ICE e com a CME. Pelo menos essa é a visão nesse momento. E a gente olhou isso através de diversos aspectos, né, entendendo que essa é a melhor maneira da gente conseguir se posicionar internacionalmente numa posição relevante, sem, entretanto, incorrer em custos de oportunidade que a gente não gostaria, ou entrar em negócios onde a gente entendia que as sinergias de receita, de custo ou a nossa capacidade de vencer seriam mais desafiadoras. Com relação ao core business, e aí o equilíbrio entre atividades ao redor do core e atividades mais distantes do core, a gente também entendeu que é muito importante a gente focar no nosso core business, né? A gente precisa criar valor para os nossos clientes e extrair mais valor do nosso negócio. Acho que vocês vão perceber ao longo do dia hoje que a gente entende muito bem a necessidade de fortalecer o que a gente tem, né? E também de expandir ao redor daquilo onde a gente já conhece, porque as oportunidades são extremamente significativas e esse é o lugar onde a gente tem mais capacidade para vencer. A gente olhou isso através de análises internas, né, entendendo que é aqui perto da gente onde tem muitos produtos ainda para serem desenvolvidos. Os mercados globais andaram muito em termos de sofisticação e complexidade nos últimos anos e o Brasil não fez esse mesmo caminho, então existe muita coisa que a gente pode trazer, tanto de fora como para atender necessidades locais. A gente pode fortalecer o nosso relacionamento com clientes e, com isso, avançar dentro da carteira deles, né? da capacidade deles de usar nossas infraestruturas. E a gente tem que aprimorar as nossas plataformas continuamente para defender e fortalecer a nossa posição atual. A gente também olhou alguns estudos, e isso foi importante, né? Onde a maior parte do lucro de uma indústria no segmento é capturado pelos líderes. Isso parece meio óbvio, mas isso só reforça o fato de que, como uma companhia que domina todos os serviços e produtos, né, onde a gente atua, e que já tem um negócio de mais de 3 bilhões de reais de EBITDA, é muito importante a gente trabalhar intensamente e envolver as nossas equipes na preservação e no fortalecimento dessa nossa posição. A gente também sabe que
mais de 70%, a maior parte do crescimento das receitas das empresas vencedoras vem também do seu core business, né? Então, não é apenas ficar onde a gente está e fortalecer, mas através dessas capacidades, desses clientes que a gente conhece, desse know-how que a gente já adquiriu, nos aprofundarmos mais na captura de valor. Então, é por isso que o core business vai receber a maior parte da atenção e da alocação dos recursos da companhia. Como eu disse, nós já temos um negócio muito bom, muito sólido, mais de 3 bilhões de EBITDA por ano, e é nesse core onde se encontram as mais atrativas oportunidades, seja em futuros, em equities, em balcão, em registro de financiamentos e em dados. Mas a gente não vai deixar de olhar também algumas oportunidades nas adjacências. Se eu fosse colocar um número aqui do nosso esforço entendido como pessoas, tempo, investimentos, projetos, eu estou falando de mais ou menos 15% a 20% do nosso esforço, provavelmente vai estar dedicado a gente olhar algumas oportunidades nas nossas adjacências. Isso não muda significativamente, né, os nossos números, nem de CAPEX, nem de despesa, etc., mas permite a gente monitorar e atuar em oportunidades onde a nossa capacidade de vencer, né, o nosso ability to win, seja relevante. Então, sempre sendo criterioso, olhando, tem know-how de produtos que a gente pode alavancar aqui? Tem, eventualmente, algum cliente que a gente pode usar? Tem algum aspecto da regulação que a gente já conheça que faz sentido? E a nossa infra tecnológica? Como é que a gente pode alavancar essas questões, podendo desenvolver coisas in-house, via parcerias ou até através de pequenas aquisições, como a gente recentemente anunciou. Em resumo, a nossa estratégia é centrada em clientes, serviços e produtos do nosso core business e em fazer alguma diversificação seletiva. Como que a gente pode descrever a nossa estratégia numa versão de bolso, né? Se a gente fosse dividir isso com todos os nossos stakeholders, né? Tomadores de decisão na companhia, colaboradores, acionistas e clientes. A gente pretende, como objetivo, ser a plataforma escolhida, resiliente e confiável, sempre, ser uma infraestrutura de mercado financeiro que inova em produtos e serviços, usando as mais modernas tecnologias, criar valor para os nossos clientes, para os nossos reguladores, acionistas e funcionários através disso. Existem 3 pilares para se fazer isso. O primeiro, como eu disse, é o fortalecimento do nosso core business. Eu não vou elencar aqui as iniciativas, vocês vão ouvir um pouco sobre isso mais adiante, mas nas diversas áreas onde a gente atua, né, listados, registro de títulos de valores imobiliários, unidade de financiamento. Em segundo, a maximização do nosso core business, fazer mais dentro dessas áreas de competência. E, finalmente, a diversificação, onde, como eu disse, um pedaço do nosso esforço vai estar olhando para essas oportunidades nas adjacências, onde a gente encontre ability to win. A complexidade e o tamanho dessas oportunidades é que indicam essa alocação. Foi esse o resultado do esforço que a gente fez aqui, de mapear tudo isso e decidir onde a gente quer colocar as nossas fichas. E isso suportado, como eu falei no início, por capabilities, por elementos que a gente entende que são os ingredientes do nosso sucesso. E aqui a gente está falando da reconhecida robustez operacional, suportada por tecnologia avançada, pela nossa capacidade de gerir propriedade intelectual e dados, pela experiência do cliente, trabalhando nisso, melhorando isso e investindo nisso como um fundamento essencial do nosso sucesso, a nossa pauta de desenvolvimento de produtos e serviços, o assunto de inovação, que tem que estar sempre presente na nossa agenda, um diálogo muito proveitoso com o nosso regulador. Eu acho que a gente desenvolveu uma parceria muito forte ao longo de décadas com o regulador e queremos continuar explorando isso como uma alavanca importante do nosso desenvolvimento. E, finalmente, ter as pessoas corretas, no lugar certo, motivadas, ser um polo de atração de talentos e ter uma cultura corporativa que favoreça esse desenvolvimento estratégico que a gente se propõe. Eu vou chamar o Cícero para continuar aqui. Bom dia. Voltando brevemente para um tema que o Sonder explorou bastante, o que deve ser feito, na nossa visão, para que a plataforma da B3 continue sendo a primeira opção dos nossos clientes e também para que ela atenda à expectativa dos nossos reguladores? Então, eu vou explorar aqui, ao longo da minha apresentação, esses 3 pilares principais. Primeiro, o nosso compromisso com segurança e credibilidade do ambiente que a gente opera.
Segundo, a nova fase que a companhia está vivendo hoje, com um dinamismo muito maior na questão de lançamento de novos produtos e serviços. E, por fim, a sedimentação da nova cultura de centralidade do cliente. Então, sim, antes de entrar especificamente, falar bem rapidamente de segurança e credibilidade. Como a gente sabe, a B3 é uma infraestrutura de mercado financeiro que presta serviços extremamente críticos e com relevância sistêmica. E a operação dos nossos clientes, ela depende da boa operação da B3. Né? Tão simples quanto isso. 2 destaques que foram mencionados, mas assim, nunca é demais enfatizar, a questão do Puma, que há 5 anos funciona de maneira ininterrupta, sem nenhum problema grave, tendo enfrentado diversos picos de processamento de mensagens de forma sempre inesperada. E a nossa nova CCP integrada, implantada há mais de 1 ano, que conta, sem dúvida, com um dos sistemas de administração de risco mais completos que existem no mundo, em CCPs, e hoje contando também com cerca de 300 bilhões de reais de ativos depositados em garantia. Aqui o ponto crucial que a gente sempre faz questão de enfatizar é o nosso compromisso constante com essa disciplina, com a disciplina de testes, com a disciplina de gestão de mudanças no nosso ambiente tecnológico. O risco, né, muitas vezes, ele deriva desse processo de mudança. A gestão da capacidade de processamento, que não é só uma questão de número de negócios e número de mensagens, é uma análise um pouco mais complexa do que essa. E, por fim, o reconhecimento de que, por melhor que seja o ambiente tecnológico, nenhum ambiente tecnológico do mundo, por melhor que seja, por maior que seja o investimento, ele é infalível. E aí vem a questão toda dos planos de contingência operacional, os PCOs, que completam a nossa rede de proteção e complementam toda a questão da administração do ambiente de TI. Falando sobre o novo momento que a companhia vive com a questão do lançamento de novos produtos e serviços, eu vou falar um pouco mais sobre esse momento, mas ele parte do reconhecimento de que a demanda do mercado é muito dinâmica, né? Ela evolui com o tempo e a gente é absolutamente premente a companhia ter a capacidade de reagir de forma ágil a essa demanda. Espaços vazios e não preenchidos tendem a ser ocupados rapidamente por outros players. Quando o BMF, Bovespa e CETIP fizeram a fusão, logo ficou bastante claro que a gente não poderia ter uma governança muito complexa, engessada, com os diferentes segmentos e diferentes produtos concorrendo por atenção, concorrendo por recursos. Então, a ideia que surgiu, uma ideia na nossa visão muito vencedora, muito poderosa, foi a ideia de desenvolvimento de 5 esteiras paralelas e independentes de desenvolvimento de produtos que não concorrem entre si e, consequentemente, se beneficiam com uma burocracia mais leve, com uma governança eficiente, porém mais leve. Então, a esteira de produtos listados num trilho, em paralelo com a esteira de produtos de balcão, em paralelo com a esteira de produtos da unidade de financiamento, também em paralelo com a esteira de projetos de infraestrutura de TI, que atendem todas as demais esteiras e permitem compartilhar ganhos de escala, e, por fim, a esteira corporativa. Terceiro pilar da centralidade do cliente, o que eu queria destacar é que nesse nosso projeto, nessa nossa jornada de criação da nova companhia, foi feita uma pesquisa bastante profunda sobre satisfação de cliente, com uma consultoria que nos ajudou, uma consultoria muito capacitada, e essa pesquisa ela trouxe alguns insights extremamente relevantes e importantes, né? Então, eu vou destacar só um elemento da pesquisa, que é um elemento norteador do novo modelo de atendimento. A gente conseguiu, por meio das entrevistas, identificar os clientes que são promotores da companhia, gostam muito do modelo, do desenho, da eficiência dos serviços, e também conseguimos identificar uma segunda lista de clientes com um perfil bem mais crítico. Aí, o que a gente fez? A gente fez uma pergunta para o primeiro grupo, que é, bom, vocês são promotores, gostam muito do desenho da companhia, mas qual é a principal razão? E a gente identificou que, para esse grupo de clientes, a principal razão que eles alegavam é que o atendimento operacional era muito bom.
E daí a gente foi para o segundo grupo, o pessoal mais crítico, né, com um perfil um pouco mais detrator, e a gente também perguntou qual é a principal razão para essa visão mais crítica. E a resposta, para nossa surpresa, é que o atendimento operacional não era tão bom. Então, qual foi o insight, né? O insight é que o atendimento operacional é uma alavanca muito poderosa para o bem ou para o mal, né? Uma alavanca poderosa para a gente conseguir melhorar o nosso NPS, e eu vou falar um pouco mais sobre isso adiante. A gente iniciou em 2018 e 2019 um ciclo bastante novo na história da nossa companhia, né? Então, se fosse resumir essa história, eu diria que até final de 2017, aproximadamente, o segmento BMF Bovespa era um grande canteiro de obras, né? E ele tinha, por conta disso, a sua capacidade de desenvolvimento de produtos muito limitada. Isso porque, como a maior parte de vocês aqui acompanhou, nós vivemos até o final de 2017 um projeto muito grande, muito complexo, que era o projeto de migração de todas as operações de duas clearings bastante complexas para uma única clearing integrada. Então, qual era a consequência disso? Que quando a gente se propõe a desenvolver um novo produto, o desenvolvimento ele era dobrado, porque a gente ainda operava na arquitetura antiga, né, muito mais complexa, menos compacta, menos otimizada. Então, a gente tinha que desenvolver o produto na arquitetura antiga, mas como essa arquitetura antiga estava prestes a ser desativada, a gente também tinha que desenvolver tudo na nova. E, para piorar, a arquitetura nova é essa que ainda nem estava pronta. Então, isso claramente dificultava o nosso processo de desenvolvimento de novos produtos e serviços. Mas esse ciclo ele foi finalizado, ele foi concluído, né? A gente chegou ao fim em agosto de 2017, final de 2017 a gente estabilizou. E o que a gente hoje observa? Hoje a gente observa uma arquitetura de sistemas e processos muito mais compacta e eficiente, uma capacidade de processamento de negócios muito maior de forma geral, e não só maior pontualmente numa determinada data, mas principalmente a nossa capacidade de expandir ao longo do tempo, com menor esforço e com menor custo, uma expansão horizontal, essencialmente adicionando mais máquina e não necessariamente tendo que mudar aplicativos e arquitetura. Um sistema de risco muito mais eficiente e muito mais flexível no que diz respeito ao desenvolvimento de novos produtos. Então, quando a equipe do Juca pensa num produto novo, num serviço novo, é muito mais uma questão de parametrizar o modelo do que de desenvolver novas linhas de código. E, juntando tudo isso, o que a gente, no final, ganha é um time to market muito menor, uma eficiência maior para o desenvolvimento de novos produtos e serviços. Então, isso não é mais uma promessa, né? Isso é uma realidade. Na semana passada, a gente lançou 56 novos instrumentos que começaram a ser negociados no Puma. Esse é um recorde absoluto na história da companhia. O Juca vai falar mais detalhadamente sobre a característica, um pouco do perfil e a motivação, mas só listar aqui, foram diversos futuros de ações, moedas, mini opção de dólar, opção longa sobre futuro de DI, micro de S&P, que ficou o lançamento para hoje, né? E além da gente ter conseguido cumprir o nosso cronograma relativo a 2018, os nossos projetos para 2019 estão on track, né? Então, resumindo, os investimentos em infraestrutura, eles são caros, eles demoram, mas se eles forem bem feitos, uma hora o benefício chega e o ganho de produtividade é uma conquista permanente para a companhia. Aspecto importante é que, apesar da B3 quer ser mais ágil, como eu falei, no desenvolvimento de novos produtos e serviços, mas jamais abrindo mão dos investimentos em solidez e credibilidade operacional. Então, eu queria destacar também alguns outros projetos que fazem parte do nosso roadmap para 2019. Primeiro, a redução do ciclo de liquidação do mercado à vista de D3 para D2, com alinhamento, mercados de Estados Unidos e Europa já liquidam em D2. A gente vai reduzir o risco do mercado à vista em aproximadamente 1/3, porque o estoque de operações não liquidadas vai ser menor. Os novos fluxos do e-mercado, a nossa solução, cujo objetivo é automatizar e padronizar a troca de informações entre gestores, administradores, custodiantes, brokers locais e brokers internacionais.
A nova versão do Line. O Line é um aplicativo extremamente importante, porque é a nossa principal defesa contra fat finger e falha de robôs e falhas de algoritmos de negociação, porque é um sistema que funciona na pré-negociação, ou seja, antes da oferta chegar no núcleo do ambiente de negociação. Qual a grande mudança? O Line hoje ele é uma ferramenta bastante simples, uma versão antiga, ele tem limite por produto. Na nova versão, a gente vai ter um limite para o risco do portfólio. Vai ser muito mais simples, o broker ele simplesmente vai estabelecer um risco para o portfólio, independentemente do produto operado, o novo Line vai controlar. Isso também eleva muito a régua para a concorrência, porque tende a ser um novo padrão de mercado estabelecido. Também a questão do depósito dos ativos financeiros na depositária do segmento CETIP e, ao longo de 2019, a implantação do serviço de gravames sobre ativos registrados. Bem, vou terminar falando sobre o novo modelo de atendimento operacional, que, como eu mencionei, é uma alavanca bastante importante, né? Aqui tem um desenho estilizado, bastante conceitual, de como ele funciona hoje. Depois, daqui a pouco, vocês vão ver esse desenho se metamorfoseando e acho que vai dar para entender de forma conceitual qual é a mudança que a gente está promovendo. Então, a gente começou esse projeto também com o apoio de uma consultoria bastante experiente, que nos ajudou a mapear todos os fluxos de atendimento, identificar práticas boas, identificar práticas não tão boas. A gente fez um estudo também grande de volumetria, onde é que o atendimento é mais intenso, mais frequente, quais são os principais gargalos. Depois a gente olhou como as principais bolsas internacionais, a gente tem alguns benchmarks na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos, como elas estavam estruturadas, como é que era o desenho, né? A gente fez essa pergunta, será que dá para fazer diferente para conseguir melhorar? Por fim, a gente chegou num diagnóstico bastante abrangente, e ao desenho de um novo modelo. Então, se a gente olhar essa figura, a gente vê ali 5 diretorias que fazem um atendimento operacional: diretoria de emissores, negociação, liquidação, risco e depositário e operações de balcão. E, essencialmente, o que a gente vê ali é que em cada uma dessas verticais de negócio não existe uma área dedicada para o atendimento. Também não existe como a gente viu numa bolsa na Austrália, uma grande área que faça o atendimento para todas as demais. Ao invés disso, cada uma das superintendências tem uma parte do time dedicada para o projeto, uma outra parte dedicada para as questões operacionais, rodar a máquina no dia a dia, e no meio disso está o atendimento, né? Qual é a mudança, né? A grande mudança é que a gente cria para cada vertical de negócio uma área exclusivamente dedicada à questão do atendimento. Então, debaixo de emissores, a central de emissores, debaixo de negociação, idem e assim por diante. E a gente também cria ali à direita uma coordenação do atendimento que ajuda a prover a governança e a uniformizar a experiência do cliente em todas as centrais. Então, essa central que a gente tem, as centrais por área, é muito mais do que obviamente, é muito mais do que um call center. Obviamente, não é um mero repassador de chamados, né? Isso só agregaria um cotovelo no nosso processo. Na verdade, a meta de cada central de atendimento é resolver a questão, o problema do cliente no primeiro chamado. Isso significa que a central de atendimento ela traz consigo, ela carrega das outras áreas uma parte do processo operacional. Então, todo aquele processo operacional que decorre de um chamado de um cliente, de uma demanda de um cliente, migra para essas novas áreas de atendimento. Consequentemente, a gente tem uma reestruturação, diria, bastante profunda das demais áreas. Tem uma espécie de cisão de atividades que são migradas e um M&A entre superintendências de forma a ter a nova estrutura. E a coordenação do atendimento, que responde diretamente para a vice-presidência de operações, ela passa a ter o papel de monitorar o funcionamento de todas as centrais, de uniformizar, ou seja, de desenvolver todas as medidas necessárias para uniformizar a experiência do cliente, independentemente da central que ele está acessando, monitorar os SLAs, as filas, os critérios de priorização das chamadas,
ajudar a resolver os problemas transversais. Tem certos problemas que acabam envolvendo diversas diretorias, tem produtos que eles vão andando ao longo da nossa esteira, então a solução pode envolver a coordenação dessas diversas diretorias, reunião matinal para ver a fila e os problemas críticos não resolvidos, e por fim, algo que tende a ser também bastante poderoso, que a gente espera implantar até o final do primeiro trimestre, que é uma ferramenta de Customer Service, que vai ser usada por todas as centrais e que vai centralizar todos os canais de atendimento num único cockpit, ou seja, URA, e-mail, chat, portal e também ferramenta inteligente de autoatendimento, que vai aprendendo com o tempo a priorizar as perguntas e gerar a resposta mais adequada para os clientes. Tá? Então, obrigado pela atenção. E com isso, eu queria chamar o Juca. Obrigado, Cícero. Bom dia a todos. Vou tentar fazer aqui o mais rápido e dinâmico possível aqui, né, para o pessoal não ficar muito cansado. Então, falando um pouco da parte de clientes, um pouco que o Sonder já mencionou lá, o Gilson, o Cícero, todo mundo falando da parte de clientes, que a gente é uma empresa voltada para clientes. Então, bem a estrutura que a gente está pensando, isso parte, obviamente, do relacionamento, né? Então, isso aqui eu já apresentei para vocês no passado, mas como é que a gente estrutura a área de produtos e clientes? Do lado esquerdo tem como a gente vê os clientes da B3, né? Então, você tem, dentro dos clientes locais, uma segmentação por tipo de atividade desses clientes. Então, grandes bancos, assets, as empresas, emissores, corretoras, serviços qualificados, e uma nova área, uma nova responsabilidade dentro dos locais que a gente está colocando pessoa física, olhar para a pessoa física enquanto cliente. Não que a gente acessa diretamente a pessoa física, mas sim que a gente tem que pensar na experiência da pessoa física dentro dos produtos da B3. Então, é uma área assim, um pouco mescla de cliente com produto, porque ela olha a perspectiva da pessoa física. E, por outro lado, os clientes internacionais, né, que são os clientes estrangeiros, que têm uma participação muito relevante, e a gente tem, então, uma diretoria especificamente para tratar do relacionamento com esses clientes. A dinâmica e o perfil deles é bastante diferente do que... Alguns deles se assemelham ao buy-side, alguns outros são os que a gente coloca ali como PTG, que são os Proprietary Trading Groups, é difícil falar, que são basicamente os HFTs, né? E a nossa cobertura, nesse caso, ela é mais regional, né? Então, a gente olha para a América, principalmente a América do Norte, Europa e Ásia. É assim que a gente está segmentado. Do ponto de vista de produtos, que é um pouco mais do lado da direita, a gente separa a área de produtos, vamos dizer, em 3 grandes frentes, vamos dizer. Produtos listados, e aí listados tudo que é negociado em mercado como fala o nome, né, o próprio listado, mercado com negociação eletrônica. Aí tem o mercado de derivativos, FIC, e o mercado de equities, que inclui também derivativos de equities e o mercado à vista. Depois a parte de balcão, e também a gente centralizou junto da estrutura de balcão novos negócios, e a parte de dados e serviços de middle e back. Então, seriam essas 3 grandes frentes de produtos que a gente está olhando. E a minha estrutura ainda tem a parte de tarifação, que é uma parte que ela permeia todos os produtos. Então, a gente centraliza dentro de uma diretoria todos os aspectos de tarifação da companhia, para ter uma uniformidade no tratamento de tarifas, e também a parte de análise de mercado. E, por último, a área de investimentos na América Latina, que é uma outra diretoria que cuida dos nossos investimentos e participações acionárias e presença no conselho também de algumas dessas empresas. Acho que mencionar que a principal fonte que alimenta a área de produtos, vamos dizer, ela tem 3 grandes frentes. Então, uma já vem diretamente do relacionamento. Então, quando a gente está no dia a dia do cliente, conversando de maneira unilateral ou bilateral com cada um desses clientes, a gente alimenta muita informação para a área de produtos. A gente espera também que as câmaras consultivas, a gente continua com as câmaras consultivas, Câmara Consultiva de Equity, Câmara Consultiva de Renda Fixa e Câmbio, a Câmara Consultiva de Commodities. Então, ali também alimenta muito, colocando os players junto para discutirmos junto com eles
os desenvolvimentos do mercado, né? E também a área nossa interna, né? A gente também alimenta, a gente bebe informações da área de operações, o Cícero mencionou a área de atendimento, então, atendimento operacional não se confunde com relacionamento, atendimento operacional é do dia a dia, mas dali podem surgir aprimoramentos, novos produtos, que alimenta também a área de produtos. Então, a área de produtos faz toda a combinação, o papel delas é centralizar a informação para desses produtos que eu mencionei, de todas as iniciativas, e, ao mesmo tempo, no final, ela encaminhar um pedido que vai para as esteiras, que o Cícero mencionou também. Então, quando a gente entra na esteira, a gente já está na fase de desenvolvimento. Então, a gente já partiu de toda a análise do estudo, do produto, e partimos, de fato, para a execução. Então, aquele roadmap que a gente publica no site, que estão lá, são exatamente as iniciativas que a companhia está trabalhando para os próximos 18 meses. A ideia a gente agora é renovar, inclusive, começo de 19, a gente vai renovar, jogando também o roadmap para 2020. Então, isso aqui é uma coisa constante para o mercado entender. Olha, nós estamos priorizando, junto com vocês, essa nossa linha de produtos que a gente está trabalhando. Inclusive, para vocês poderem, inclusive, clientes, a gente monta em conjunto, mas sempre pode ser desafiado, trocado e ajustado. Uma outra coisa que eu estou analisando com o time também, quando eu coloquei ali, que a gente está alimentando do lado de relacionamento, é importante dizer que a gente vai analisando estudos. Tem áreas que a gente está estudando ainda. Não entrou na esteira, mas a gente já está falando, olha, isso aqui já está gerando uma demanda que a gente chama de demanda estruturada, ou seja, mais de um cliente, já existe um certo coro no mercado pedindo aquilo, a gente está analisando e, eventualmente, vai para a esteira. Isso é uma outra conversa que eu estou tendo com o meu time, até para a visibilidade também dessas demandas estruturadas, ou seja, aquilo que a gente está estudando. É importante que o mercado saiba até para a gente priorizar, ajudar na priorização, né? Acho que eu já mencionei do roadmap, né? Então, ele mostra a divulgação que a gente fez em agosto, e vamos continuar divulgando. O mercado ficou muito satisfeito de ter essa visibilidade da nossa esteira de entregas, né? Como a gente quer fazer várias entregas, é importante que a gente dê visibilidade para elas. O mercado até se prepara para esses lançamentos, né? Acho que ficou claro, assim, no lado do roadmap, que nosso objetivo aqui é tanto aprimorar os serviços existentes, né, como também lançar novos produtos, né? Acho que também outro aspecto que a gente está olhando também é a liquidez do mercado, é outro aspecto que também a gente olha do ponto de vista desse aprimoramento, digamos, né? E o desenvolvimento de produtos ele tem que ser como, né? Ele tem que ser rápido, né, e barato. Ele tem que priorizar o que eu falei, o cliente. Tem um prazo de maturação dos produtos. O produto, quando a gente lança, a gente sabe que não é imediato que ele vai ter atração total, ele tem um prazo de maturação e também pode ter um fracasso, ele pode não avançar. Isso faz parte também, porque a gente vai, como eu falo aqui no final, que a nossa estratégia aqui é a gente está sempre jogando sementes, várias sementes, né? E quando a gente lança sementes, a gente sempre está esperando que vai dar grandes frutos, vão ter grandes árvores que vão sair daquelas sementes. Algumas, de fato, vão ser umas novas árvores, outras talvez não fique tão grande, ou fique menor, ou ela, às vezes, ela está só ornando, né? Existe um sistema que funciona, ela entra mais uma árvore ali para ornar. A gente brinca aqui dentro da área de produtos como se fosse um enxoval, né? Existe um enxoval, por exemplo, quando você fala negociação de ações, para citar um exemplo do que seria um enxoval, quando você fala de ações, você fala do empréstimo de ações, você fala de derivativos, futuro de ações, você fala de opções de ações, empréstimo, e todo esse entorno que, no final, gera toda a capacidade do mercado negociar aquilo. Isso que eu chamo de enxoval, e a gente coloca algumas novas, vamos dizer, plantas em volta daquele. Ou então a gente está criando um novo ecossistema, né? E aí pode estar colocando uma nova árvore, colocando uma nova planta para ela depois gerar também um novo ecossistema. É um pouco dessa lógica que a gente faz, né? E sempre de um prazo, a gente tem a expectativa dessas sementes. Nossa, é difícil você imaginar que ela vai colher, ela vai brotar já em meses. Não, nem em ano, talvez alguns anos que ela demora para crescer, né? Acho que eu vou dar um pouco dos exemplos do que a gente está trabalhando, né? Acho que mencionar que o Cícero já deu um pouco da lista, comentou algumas delas. Então, no mercado de ações, eu já também falei, a gente está lançando novos futuros, né? Futuro de índice, futuro de ações, é uma novidade, né? De single stocks que a gente fala, né? Isso é um produto novo. A possibilidade de lançar market maker, então, dentro de prever liquidez para o mercado, um market maker autônomo, que a gente chama para o mercado de ações. Até então, antes do lançamento disso, o market maker das ações era apenas contratado pelo emissor,
E a gente criou, então, a possibilidade de nós, B3, contratarmos o market maker também. Então, ele tem incentivo, ele tem isenção das tarifas da B3, e ele tem obrigações, obviamente, e a gente entende que a gente pode, de fato, adicionar liquidez. Hoje, o market maker contratado pela empresa, ele não apenas é responsável por dar liquidez para o mercado, mas também para dar informações para a empresa da dinâmica do que ele está observando no mercado, enquanto que a gente vai para esse formador de mercado autônomo, a lógica dele basicamente não é dar informação, simplesmente dar liquidez mesmo, está lá na tela, dá spread justo, o livro com profundidade para garantir que o mercado aumente liquidez. A parte de empréstimos de ações, que a gente está lançando ano que vem uma nova tela, melhorando os processos de middle e back no mercado de ações. E uma outra parte que a gente está olhando também na B3, e aqui eu estou falando no mercado de equities, mas ele é um pouco mais abrangente do que apenas equities, mas é acesso ao mercado internacional operando aqui na B3. Então, BDR, empréstimos de BDR, índices e toda essa parte é o acesso ao mercado do exterior. A gente não vai impedir os investidores de saírem do Brasil, eles podem, obviamente, operar fora do Brasil, mas o objetivo é trazer a maior quantidade de produtos possíveis para serem operados dentro do Brasil como alternativa para esses investidores, né? Do ponto de vista de exemplo, do lado de FIC, né, que é o fixe, né, renda fixa e câmbio, acho que mencionar as opções de juros e opções de moedas, foi um pouco do que o Cícero já comentou, futuros de moeda contra dólar, e a gente tem estudos que a gente está fazendo junto com o mercado aqui para o mercado de câmbio spot, e também para o mercado de juros. Tem alguns estudos que a gente está fazendo junto das câmaras e a gente eventualmente vai anunciar aí alguma nova esteira também, algum roadmap de produto que vai entrar para esse mercado. Do lado de mercado de balcão, é importante mencionar, a gente tem a parte de captação bancária, então a gente está cada vez mais agregando mais serviços, a parte de registro e depósito. Então, por exemplo, os gravames que a gente está colocando, já colocamos gravames sobre ativo depositado este ano de 2019, lançamos gravames sobre ativo registrado também. Isso é uma grande vantagem para o mercado, você possibilitar o gravame aqui na nossa registradora. Também estamos olhando o mercado, a Lig, que a gente já fez um lançamento este ano, e a gente está aprimorando o produto Lig ao longo de 2019, e também a parte de recebíveis, né? Na parte de balcão, de derivativos de balcão, colocar a contraparte central dentro do sistema da antiga CETIP, o nome, a gente coloca derivativo com contraparte central lá, colocar novos indexadores e estratégias, tanto para o COE quanto para derivativos, e também, aqui sempre a lógica aqui é ter flexibilidade, né? Para o mercado estar sempre inovando, a gente quer ter agilidade e flexibilidade para estar entregando aquilo que o mercado necessita. Na parte de títulos públicos, né, e corporativos, acho que vale mencionar aqui o Tesouro Direto, a gente está lançando em breve aqui, ao longo dessa semana, a gente já vai lançar um novo programa de incentivo, tem uma nova discussão em cima do programa do Tesouro Direto, e esse é um pedaço da análise da parte de títulos públicos. Acho que vale mencionar também a gente usar a nossa contraparte central, a nossa CCP, como intermediária de operações de empréstimos e compromissada de título público. Isso é um pedido do mercado já antigo, que o objetivo é aumentar a liquidez do mercado secundário e diminuir o risco de contraparte nessas operações, trazendo novos players, por exemplo, fundações para emprestar título público, reduzindo questões de Basileia para alguns bancos estrangeiros por termo contraparte central. Então, isso aqui é um grande projeto que orna, como eu mencionei, o mercado de título público. E também a plataforma de trader, que é o mercado secundário de títulos públicos, e também a parte de middle. E, por último, na parte de market data e serviços de TI, acho que do parto de dados, acho que vale mencionar o UpToData, né? O serviço que a gente tem, tanto o UpToData quanto o DataWise, né? Que a parte do UpToData é de preços de mercado, o DataWise como tomada de decisão dos participantes. Acho que um destaque aqui para esse produto seria, deixa eu colocar aqui, a precificação de títulos de crédito. Então, isso aqui é um desenvolvimento novo que a gente fez dentro da área de risco. A gente está precificando os títulos de crédito e poder colocar um preço de referência para todos os ativos de crédito. A princípio, a gente começa com debêntures, depois vai expandindo. E o objetivo aqui é dar um preço teórico, né? Então, a gente faz uma análise de risco de crédito, faz uma análise interna do risco de crédito de cada emissão e coloca um preço teórico para aqueles papéis, para servir de marcação ao mercado para o mercado. Isso aqui é a gente entende que isso aqui pode ajudar bastante
inclusive a dinâmica da secundária do mercado de títulos privados, né? No caso de middle, a gente tem, bom, eu já mencionei o CETIP Trader, a tela, a gente tem a calculadora de renda fixa, que são a calculadora que calcula o valor presente com base na taxa dos títulos que você coloca lá para colocar, o e-mercado, o Cícero mencionou, InfoHub também, que é a parte de balcão, de acesso às informações de registro aqui na B3. E, por último, dentro do data center, aqui o nosso objetivo é explorar mais o nosso data center, que nós temos lá em Santana de Parnaíba, criar mais ambientes virtualizados, implorar, aumentar a nossa infraestrutura física e lógica, né? Quando a gente fala isso, a gente fala, por exemplo, de aumento de banda de rede. E, por último, a gente está colocando também novas formas de envio de ordens, já pulando aqui na apresentação, aumentar também a possibilidade de novas informações de envio de ordem, como também dados de mercado para os clientes nesta plataforma. Bom, era isso. Falei bastante de produtos, dos clientes, e passo agora, então, para o Marcos Vanderlei para falar do segmento de financiamento. Bom dia a todos. É um grande prazer recebê-los todos aqui hoje para mais uma edição do nosso B3 Day e poder dividir com vocês um pouco de tudo aquilo que a gente vem fazendo. Bom, falando um pouco da unidade de financiamentos, eu queria começar dizendo do otimismo que nós temos aqui, dado o movimento que a gente vem acompanhando no mercado de crédito para aquisição de veículos. E as informações são bastante importantes, uma vez que a gente vê já o terceiro ano consecutivo da retomada na venda de automóveis. A gente já volta aqui a patamares parecidos com o de 2014, nos 10 meses acumulados do ano, o que dá bastante otimismo para a gente, no sentido de que o apetite de crédito das instituições financeiras também vem melhorando bastante, corroborando, inclusive, com a baixa inadimplência que a gente pode ver no gráfico à direita aqui, que é o reflexo desse processo que a gente viveu aí nos últimos anos, de uma contenção grande de crédito, e isso começa a dar os primeiros sinais de retomada, principalmente no mercado de financiamento de automóveis. Ainda temos uma oportunidade grande, porque hoje o índice de penetração na venda de veículos com financiamento está na ordem de 30%. Lembrando que lá em 2011, 2012, isso chegou a 40%, 45% do total dos veículos vendidos eram financiados. Então, a gente está bastante otimista e vê uma oportunidade muito grande para que a gente possa fazer parte dessa retomada. Os bancos já sinalizam, né, esse apetite maior de crédito. A gente vem acompanhando muito de perto tanto a queda de juros, né, os juros para financiamento de automóveis voltaram aí a um patamar da ordem de 1,7, o juro para pessoa física e pessoa jurídica na casa de 1,2, e os bancos começam a dar os sinais de que começam a abrir as comportas de crédito para financiamento automotivo, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. Olhando também, nós percebemos que a recuperação do setor ela vem acontecendo, mas também nós estamos convivendo aqui com a regulamentação que foi implementada pelo CONTRAN no ano passado, e essa implementação ela foi de ordem parcial. A resolução 689, deixa eu colocar tudo na tela aqui, ela trouxe basicamente duas figuras diferentes, né, novas até então para esse mercado, que foi a criação do RENAGRAVE e instituiu a figura das empresas de registro de contrato junto aos DETRANs em cada um dos estados. O que acontece é que essa resolução ela já foi postergada a implantação da parte do RENAGRAVE 2 vezes, e agora a previsão é para março do ano que vem. E com relação a registro de contrato, a maioria dos estados, dentre eles São Paulo, Paraná, Minas Gerais, a maior parte dos estados já fizeram as suas adequações em conformidade com a resolução 689. Eu queria trazer aqui uma distinção
para deixar um pouco mais claro, que nesse aspecto a B3 atua basicamente em duas frentes aqui. Uma é o SNG, que no nosso entendimento é um sistema que traz bastante segurança para o sistema financeiro, é um sistema que está em desenvolvimento constante. Ele completou esse ano 20 anos de operação, numa evolução constante a cada ano, e ele traz uma segurança muito importante para as instituições financeiras, garantindo que um veículo não será financiado por mais de um banco ao mesmo momento. E, ao longo desses 20 anos, não ocorreu nenhum registro de uma fraude, então, mostrando a robustez e a segurança que o SNG traz para o mercado. Indo para o sistema de contrato, para deixar bem claro, é que, em momento algum, a B3, ou a antiga CETIP, fez registro de contrato. Então, quando a resolução traz lá que quem faz o SNG não fará registro de contrato, é uma coisa que, para nós, é bastante transparente, uma vez que nós nunca fizemos registro de contrato. O que a B3 sempre fez, nessa questão do registro de contrato, foi fazer a transmissão dos dados para os DETRANs, para que eles efetivassem o registro desses contratos. O que vem e o que a resolução traz de diferente é que quem faz o SNG não pode fazer o registro e a B3 passa a transmitir os dados, então, não mais só para os DETRAN, mas também para aquelas registradoras que o DETRAN determina que a gente faça a transferência. Mas isso trouxe alguns impactos, inclusive de entendimento, onde, por exemplo, nós deixamos de operar no estado do Paraná e Minas Gerais, que compreende aí algo em torno de 15% de share. E nos demais estados, na maioria deles, a B3 continua operando, fazendo a transmissão quer para o próprio DETRAN, quer para a registradora, e mantendo um share aí da ordem de 60% nesse mercado. Nós fizemos parte do grupo de trabalho que foi instituído ano passado pelo DENATRAN, onde nós participamos ativamente, junto com a FEBRABAN e outros entes interessados nesse negócio, e agora a gente aguarda aí a publicação da legislação, provavelmente com alguma alteração. Seguindo aqui e mudando um pouco de foco, a gente está falando aqui agora na recuperação que vem apresentando gradual no crédito imobiliário e as oportunidades para a B3 neste campo de atuação. E, primeiramente, eu queria colocar para vocês que o mercado imobiliário segue no foco da B3. E hoje nós temos esses 3 serviços que estão aqui na tela, que já oferecemos para os nossos clientes, eles estão operacionais e estão sendo utilizados por alguns clientes. A penetração desses 3 produtos ela ainda é relativamente baixa, e a gente entende isso basicamente pelo momento crítico que o país viveu com relação ao setor imobiliário, como a gente pode perceber aí pelo gráfico, tanto em quantidade de unidades como em valor financeiro, nós sofremos bastante com a crise que se iniciou aí de 2014 e vem até aqui. Mas também aqui, como eu dei o exemplo lá em veículos, a gente vê já um processo de retomada no setor imobiliário, e o crédito imobiliário também volta a retomar um processo mais acelerado aí, com as novas perspectivas que a gente vê pela frente. Queria trazer para vocês um pouco do que a gente vem fazendo na questão da ampliação dos produtos de Market Data e Analytics para instituições financeiras. Aqui a gente vai falar basicamente das oportunidades que a gente tem de dados e trabalhar com Analytics, buscando inovação, principalmente, e falando aqui do ciclo de financiamentos, e não vamos focar aqui, o Juca já comentou, o trabalho que a gente vai demonstrar para vocês aqui, sem falar de mercado de capitais. Tá? A gente trabalhou muito esse ano na criação dessa plataforma, que é a B3 Plug, onde essa plataforma é aberta e a gente busca acelerar o processo de inovação
com soluções que ajudam as instituições financeiras a resolver problemas que elas identificam. Então, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo em conjunto com as instituições financeiras, principalmente para trabalhar dentro do ciclo de concessão de crédito dessas instituições, aonde a gente busca, com as informações que a gente tem e o trabalho que a gente veio desenvolvendo ao longo desse ano, soluções que elas vêm complementar o processo de decisão de crédito e de prevenção à fraude das instituições financeiras. O que a gente busca aqui? É o melhor uso dos dados, né, ajudando os clientes nas soluções que eles precisam, com mais eficiência, mais segurança, complementando as ferramentas de decisão de crédito que os bancos já possuem. E também ajudando no monitoramento operacional dessas operações. O nosso objetivo aqui é, com essa plataforma aberta, ter uma facilidade, maior agilidade na conexão com os clientes, trazendo mais segurança, mais rapidez e mais eficiência nesse processo de concessão de crédito e também de planejamento comercial para distribuição da força comercial nas áreas de financiamento das instituições financeiras. Era isso, gente. Obrigado. Agora, o Nardoni, por favor. Obrigado, Marcos. Bom dia a todos. Eu vou falar sobre as nossas prioridades de tecnologia para suportar o nosso negócio e mostrar aquilo que a gente tem que fazer para que a companhia possa viabilizar o futuro, né? Naquilo que vem pela frente, falando bastante de inovação. Nossos negócios, serviços, eles são quase 100% baseados em tecnologia, para entregar toda a qualidade, eficiência e segurança para os nossos clientes, né? Vou fazer essa pirâmide, percorrer a pirâmide de baixo para cima, né? Então, eu vou, de novo, pressionar a tecla aqui da credibilidade operacional e da segurança e eficiência nos nossos serviços, que foi um tema que já foi batido aqui, tanto pelo Gilson, quanto Cícero, Sonder, enfim. Lembrando que a B3 tem um histórico de investimentos em tecnologia bastante importante, que traz resiliência e essa credibilidade operacional tão citada, sempre como prioridade número 1 para atender os nossos clientes, né? Isso possibilita o crescimento dos mercados, dos volumes. Em 2018, nós tivemos recordes em negócio, como a gente já mostrou aqui, recordes de pico no Puma, recordes de negócio na Clearing. Vale acrescentar que nós processamos também as TEDs, e agora, no último dia de novembro, nós tivemos um novo recorde de processamento de TEDs, batendo 5,35 milhões de TEDs sendo processadas, e esperamos um novo recorde agora para o dia 20, né? E o nosso sistema está totalmente preparado para esse tipo de evento. Também batemos o recorde no mercado de balcão no dia 5/12, atingindo o recorde de 2,7 milhões de operações de CDB, também com total transparência para os nossos clientes e para o mercado, né? Falando em credibilidade, em infraestrutura para suportar os nossos negócios, agora em 2018, nós começamos o ano com 10 data centers, né? Uma resultante da fusão entre a BMF Bovespa e a CETIP, e desenhamos um plano para terminar 2019 com apenas 3 data centers. Nós estamos terminando o ano agora com 5. Então, esse é um ponto que vale bastante destaque. Nós trouxemos toda a operação de balcão e de CIP do Rio de Janeiro para São Paulo de maneira totalmente transparente, e aproveitamos esse movimento não só para trazer simplesmente o negócio para São Paulo, mas também para modernizar e aumentar a capacidade de processamento dessas duas linhas de negócio, né? Também demos um passo importante olhando para o nosso sistema de negociação,
ao passo que trouxemos aqui para o Data Center da 15 de novembro toda a plataforma de contingência da plataforma de negociação, um projeto que internamente nós denominamos de Blackbird. Nós encerramos, fizemos o primeiro passo em 2017, com a mudança da parte principal da negociação para Santana de Parnaíba, e terminamos agora trazendo a contingência do Puma já testada aqui para o prédio da 15, isso como parte do nosso plano de consolidação de data center, novamente, para suportar os picos e o crescimento constante de volume que a gente vem enfrentando em um ano, como também o Gilson citou, um ano atípico, um ano de muita volatilidade, né? E tudo isso sendo bastante transparente para nós e para os nossos clientes. Reforçando, o nosso plano é que em 2019 nós consigamos fechar o nosso conjunto, a nossa infraestrutura, com apenas 3 data centers. Tá? Além dessa eficiência operacional, vale destacar que a B3 está sempre atenta àquilo que vem pela frente, está sempre atenta à inovação, estamos muito próximos às novidades, e isso é um objetivo importante para tornar a nossa empresa em uma empresa flexível, para que a gente possa prontamente atender às necessidades dos clientes, e também permeável a as novas tecnologias e, por que não, a novos modelos de negócio que possam surgir em função do casamento de tecnologias versus necessidade de negócio, né? Eu vou falar um pouquinho dessas tecnologias, dessas tendências, e quero dar destaque. Eu vou começar falando da nossa estrutura, e depois eu vou passar pelas outras tecnologias, como DLT, eu já falo um pouquinho mais dela, Machine Learning e outras coisas. Tá? Em primeiro lugar, como é que a gente se estruturou? Né? O que a gente faz aqui dentro? Como é que a gente está preparado para detectar, nos aproximarmos dessas novidades, startups, fintechs, e de tendências de mercado. Isso vem, olhando aqui na tela, nós temos que em 2015 a CETIP criou um programa chamado 4C, que visava o desenvolvimento de novos negócios, tinha uma proximidade bastante grande, principalmente com veículos que investem e fomentam o mercado de desenvolvimento de startups e fintechs. Por outro lado, a BMF Bovespa criou em 2019 um programa chamado Inova, em 2016, criou um programa chamado Inova, com um olhar mais interno, tentando olhar um pouquinho mais para a experimentação de novas tecnologias. E em 2018, a gente casa essas duas coisas e nós temos um novo programa, né, ou seja, um 4C, que ali se beneficia do melhor dos dois programas, né? E o 4C, ele contempla iniciativas que visam, em primeiro lugar, o desenvolvimento do ecossistema. Então, nós nos associamos com a Cubo, que é patrocinado pelo Itaú. Nós temos também participação do Inova Lab, da Accenture, a CAT. São ações e iniciativas que nos possibilitam aos nossos profissionais ter uma proximidade muito boa com esse ecossistema de inovação. Em segundo ponto, eu posso destacar a proximidade com os investimentos, e aí aqui numa iniciativa de fomento e desenvolvimento desse mercado, ao passo que nós somos investidores em 2 veículos, sendo o Darwin, que é um veículo que cuida de empresas ou tem participação em empresas no estágio bem inicial de nascimento, e na outra ponta, a Redpoint, que já investe e cuida de empresas que estejam no estágio bem mais avançados, podendo classificar até como um estágio já mais pré-IPO, né? As vantagens disso para a companhia, novamente, estarmos antenados com tudo aquilo que surge, com todas as novidades que esse mercado produz, e também possibilitar, como eu vou citar aqui, num terceiro ponto, que é o aculturamento dos nossos profissionais. Então, nós desenvolvemos ações internas, onde nós trazemos empreendedores e pessoas importantes desse ecossistema de inovação para falar e para trocar experiência com os nossos profissionais, e também desenvolvemos programas onde esses nossos profissionais conseguem ter contatos com essas empresas que estão surgindo. Com isso, a gente consegue passar o nosso conhecimento para eles, mas também aprender bastante e possibilitar com que os nossos profissionais tragam para dentro da companhia tudo aquilo que eles enxergam de maneiras novas de se fazer coisas interessantes, né? Em último ponto, desculpa, eu esqueci de citar também que dentro desse programa de aculturamento, nós temos toda a parte
de treinamentos profissionais com o que nós chamamos de Tech Days. Então, nós trazemos pessoas, empresas que conheçam tecnologias novas, tecnologias inovadoras, para falar e para trazer o conhecimento para dentro da companhia, possibilitando o acesso aos nossos colaboradores. E, por último, a experimentação. Então, nós mantemos um radar de tecnologia na companhia para entender dessas tecnologias novas, quais fazem sentido para o nosso negócio, quais podem alavancar, melhorar ou trazer novas oportunidades para o nosso negócio. E, com isso, nós elegemos essas tecnologias, internalizamos as tecnologias e desenvolvemos o conhecimento interno, através do desenvolvimento de provas de conceito, prototipação e treinamentos. Como parte dessa iniciativa de experimentação, né, eu vou dar destaque principalmente ao blockchain. Com permissão a vocês, eu vou me dirigir sempre a blockchain como DLT, porque tecnicamente tem uma diferença importante, e aquilo que a gente trabalha, principalmente dentro de um ambiente corporativo, e é um DLT permissionado, é um blockchain permissionado, o que o configura como DLT. Tá? Então, eu vou tentar tirar um pouquinho a palavra blockchain aqui da jogada. Bom, DLT é uma tecnologia que desperta bastante interesse, amplo interesse de várias indústrias, pelos potenciais benefícios que ela promete. Isso vale para a B3 também, né? Não tem como ser diferente. Isto posto, a gente acompanha muito atentamente os principais cases referentes, usando esse tipo de tecnologia que acontece mundo afora. Nós estudamos intensamente essa tecnologia e desenvolvemos conhecimento interno. Há 2 anos, mais ou menos, nós nos associamos a um consórcio internacional denominado R3, que desenvolve um tipo de tecnologia para a DLT, que é o Corda, e essa se mostrou uma decisão acertada. E aqui também eu acho que isso reforça que essa nossa estrutura de inovação, e estarmos atentos e preparados às novas tecnologias, permitiu essa permeabilidade, permitiu que a gente se aproximasse disso muito antes disso começar a virar realidade. Então, estamos preparados hoje, por exemplo, para poder desenvolver alguns protótipos usando essa tecnologia. E entendemos que o DLT hoje é uma tecnologia em amadurecimento, né? Como toda tecnologia em amadurecimento ainda, ela tem desafios técnicos, ela traz desafios técnicos, como desempenho, capacidade, escalabilidade e segurança, por que não, né? Esses pontos precisam ser superados, eles precisam ser evoluídos para que exista uma adoção dessa tecnologia por vários mercados, não só o nosso, em escala, né? E podemos citar também, por exemplo, se a gente olha para o nosso mercado, quais são, perguntas que a gente ainda tem que responder, quais são as questões de regulação que esse tipo de tecnologia poderia trazer para uma nova plataforma, por exemplo. Custo-benefício, vale a pena? Faz sentido? É economicamente viável, né? As promessas são muitas, mas a gente ainda está estudando para entender se isso se a gente consegue concretizar isso ou não, né? Por outro lado, entendemos que há possíveis oportunidades para a B3 aqui nesse campo. Por exemplo, dependendo do modelo que se desenhe, nós podemos assumir papéis de governança e operação de uma nova rede de DLT, desenvolvimento e sustentação dos famosos smart contracts, que são aquelas aplicações que serão desenvolvidas e trazem ali a promessa de uma autogestão dos diversos tipos de contratos e instrumentos financeiros. Podemos oferecer serviços de contingência e operação de nós para participantes que não queiram ter esse custo ou ter esse tipo de operação em casa, servirmos como um nó de contingência para essas instituições e outros papéis que sejam importantes, válidos dentro de um desenho envolvendo blockchain, né? De forma prática, nós já desenvolvemos protótipos de cadastro, tanto internamente quanto com a participação da FEBRABAN, ou melhor, participamos num projeto conduzido pela FEBRABAN, apoiamos o Banco Central em algumas iniciativas internas, usando tanto tecnologia Corda como tecnologia Hyperledger, como o SALT, por exemplo. Desenvolvemos uma solução para prover o código ISIN, que é o código de instrumento
que todo instrumento financeiro ele tem um código globalmente aceito, que é o código ISIN. A B3 é a provedora desse código, autorizada pela reguladora global, que é a ANA, aqui no Brasil. Hoje nós fazemos isso de uma maneira bastante simples, que geramos o código, publicamos no site, e a gente vai desenvolver isso agora e pretendemos colocar no primeiro trimestre, já em produção, a mesma solução, de forma paralela, usando blockchain. Para quê? Para a gente começar a sentir o que é essa tecnologia, quais são as dificuldades que ela vai trazer, quais são os benefícios, e dar um primeiro passo para daí comprovar uma série de benefícios prometidos e desenhar o próximo passo. Então, esse vai ser o nosso primeiro case concreto usando essa tecnologia. E estudamos, estamos estudando, acho que esse aqui é um tema interessante, estamos estudando a viabilidade, tanto tecnológica quanto financeira, do desenvolvimento de uma plataforma de registro de instrumentos financeiros, nesse primeiro momento focado em CDB, juntamente com o Bradesco, usando a tecnologia da R3. Eu tenho que correr um pouquinho, que meu tempo está se esgotando aqui. Além dessas tecnologias, além de DLT, nós estamos trazendo a metodologia ágil para dentro de casa. O Cícero citou aqui as várias esteiras de projetos, a maneira como nós os estruturamos para poder priorizar e dar andamento a todos os projetos de entregas dos produtos que nós pretendemos ter para 2019 e 2020, e a gente vai consolidar a metodologia ágil para poder entregar todos esses novos produtos. E dentro da linha da exploração, temos também projetos sendo desenvolvidos, nós já temos 3 projetos práticos sendo desenvolvidos usando Machine Learning internamente. Então, nós buscamos conhecimento no mercado, desenvolvemos esse conhecimento aqui dentro de casa e temos um projeto que vai nos apoiar a entender e identificar de maneira mais rápida, ler uma série de documentos e apoiar o time de relacionamento com empresas, principalmente para entender a classificação desse tipo de comunicado ou fatos relevantes. Estamos desenvolvendo sistemas com essa tecnologia para evoluir também market surveillance e segmentação de clientes, de investidores. Eu também não posso deixar de citar tudo aquilo que a gente tem feito e todo o conhecimento que a gente tem gerado com Analytics, que vão suportar as iniciativas citadas tanto pelo Juca quanto pelo Marcos Vanderlei. Eu só queria terminar reforçando o seguinte: o que mais a gente vai fazer além de tudo isso que eu já citei para vocês? A gente vai intensificar essas nossas iniciativas, nós vamos, aproximando, linkando essas novas tecnologias ao negócio, sempre. Lembrando que o nosso objetivo não é usar uma tecnologia por uma nova tecnologia, mas sim desde que ela faça sentido para o negócio. Reforçando, blockchain. Nós vamos adotar blockchain na B3? Se tem um primeiro projeto de experiência. Agora, uma adoção em escala, ela só fará sentido se existir um problema de negócio a ser resolvido, onde essa tecnologia seja a melhor opção para aquele caso. Nós também olhamos sempre, vamos reforçar, sermos mais ágeis no desenvolvimento e entrega dos produtos e serviços. Estamos reforçando muito a nossa cultura e aproximando os nossos funcionários dessas iniciativas de inovação e combinando sempre o conhecimento técnico, ideias, inovação, para gerar oportunidades para os nossos negócios. Era isso. Agora eu passo a palavra para o Daniel. Acho que foi um papo legal. Eu vou encerrar aqui com mais alguns assuntos da parte financeira. A primeira é que nós estamos anunciando hoje que a gente vai alterar a forma como a gente reporta as nossas receitas. A gente vem fazendo um trabalho bem profundo dentro da companhia, com as áreas de comunicação, marketing e financeira também, para tentar pensar qual a melhor forma de expressar a variedade de negócios que a gente tem e os diversos interesses que a gente tem que atender com essa comunicação. E a nossa conclusão foi que a gente consegue falar de uma maneira mais simples e mais direta com vários dos nossos stakeholders se a gente alterar levemente a forma como a gente organiza os nossos segmentos. Então, essa é a maneira como a gente pretende, a partir do ano que vem, a partir do primeiro trimestre do ano que vem, reportar as nossas receitas, criando, então, essa categoria mais ampla do mercado de listados, o mercado de balcão, infraestrutura para financiamento, antiga unidade de financiamento, e um
conjunto de receitas ao redor do tema de tecnologia, dados e serviços. Essencialmente é uma reclassificação. A gente vai reportar 2018, ano cheio, ainda no modelo antigo, mas já fazendo um depara para o modelo novo. E depois a gente faz o primeiro TRI de 2019 no modelo novo, com um depara para o modelo antigo. E isso avança neste formato durante todo o ano de 2019, sempre mantendo ainda durante 2019, pelo menos os 2 primeiros trimestres, se não 3, o modelo anterior ainda também como informação para aqueles que precisem um pouco mais de tempo para reorganizar os seus modelos e tudo mais. Nós, hoje, logo cedo, enquanto vocês estavam se acomodando, nós divulgamos os orçamentos para 2019, com relação aos guidances que nós costumamos dar, e também reafirmamos os guidances que a gente já havia dado para o ano de 2018, agora que a gente tem bastante visibilidade como os números vão se encerrar. Eu vou falar de despesas e investimentos em um pouco mais de detalhes, mas só para dar uma visão geral aqui dos outros assuntos, né? As despesas de depreciação e amortização, elas crescem em função de um aumento na nossa base de equipamentos imobiliários. As nossas despesas atreladas ao faturamento, elas crescem bastante, aproximadamente 20%, especialmente em função do fato de que o novo modelo de repasse, aumento da receita e aumento da despesa, ou seja, repasse de tarifas, que passou a vigir em 2018, ele durante 2018 não foi ano cheio, em 2019 ele será ano cheio, então isso explica esse aumento além daquilo que seria o razoável esperado crescimento do negócio em si. O grande impacto foi essa mudança no sistema de contratos ao longo de 2018, que agora é ano cheio. E nos itens de combinação de CETIP, como nós falamos mais cedo, o projeto foi concluído e tanto na parte de investimentos como na parte de despesas relacionadas à combinação, a gente deixa de dar esse guidance de forma destacada, né? Os indicadores de despesa e de investimento, eu queria só falar um pouquinho mais. A gente continua bastante determinado a fazer uma gestão eficiente das despesas da companhia. Entretanto, é importante reconhecer que a gente está entrando num outro modelo, num outro momento de mercado. Acho que a última hora e meia aqui de conversa claramente indica que a gente está super entusiasmado, que a gente acha que tem muita coisa para fazer e que a gente organizou a companhia para fazer essas coisas, né? Então, houve um momento onde a gente estava menos animado e naquela hora era momento de ter crescimentos ano após ano abaixo da inflação, e nesse momento a gente resolveu elencar alguns assuntos com bastante cuidado para que eles fossem objeto de gastos da companhia, que na nossa opinião são os gastos corretos, são os gastos que fortalecem novas oportunidades de negócios, são gastos que fortalecem nossa presença na frente dos clientes, nossa presença na frente de clientes internacionais, fortalece o nosso modelo de atendimento, trazem melhorias para negócios que a gente entende que são importantes no futuro, né? Então, esse é o que representa esses 45 milhões aproximadamente de reais que estão aqui na coluna de projetos, né? Além dos 30 milhões de reais aproximadamente, que representam os impactos macroeconômicos e operacionais da dinâmica de um negócio como o nosso, principalmente a inflação na linha de pessoal, que é a maior despesa da companhia, a inflação em contratos com prestadores de serviços, sem prejuízo da gente sempre buscar oportunidades de economias, né? O Nardoni citou o encerramento de mais um data center e outras revisões que a gente costuma fazer para tentar manter essa despesa, vamos dizer assim, do crescimento macroeconômico e operacional bastante dentro de números que a gente entende que são confortáveis e ao redor da inflação, e os outros justificados, como eu falei, pelo momento e pelas oportunidades que a gente vê adiante, que a gente acha que mais do que justificam as despesas adicionais que a gente está incorrendo.
No que diz respeito ao CAPEX, aos investimentos, a gente anunciou um intervalo de 250 milhões a 280. Importante destacar que a gente está fazendo um investimento significativo na nossa estrutura predial, com a reforma deste edifício e do nosso vizinho da praça, onde tem o restante dos nossos colegas. E a gente imagina gastar aproximadamente 150 milhões de reais entre 2019 e 2020, sendo a maior parte em 2019. Além disso, tem, como sempre, investimentos na sustentação da infraestrutura tecnológica da companhia, nossa contínua atualização do nosso parque de hardware e software, um ativo que, como foi repetido algumas vezes, é essencial para o nosso sucesso, e o desenvolvimento de produtos e serviços, lembrando que parte desses produtos, e aí depende muito mais de uma norma contábil, parte dos investimentos são capitalizados, parte dos investimentos são despesados, isso tem ligação com o tipo de iniciativa que a gente está promovendo. Em suma, a gente está muito entusiasmado, acho que muito animado. Vocês viram que, pelos motivos externos a nós, do cenário e do mercado, e também por os principais avanços que a gente vem conseguindo empreender e promover na companhia, com o suporte de tantos colegas e de tantas ideias e de tanta energia, a gente está super, super entusiasmado e feliz com o momento que a gente está e com o que vem adiante. Então, só para fazer um wrap-up, né, do que foi dito hoje, a gente trabalhou no nosso modelo de relacionamento e client centricity. A gente tem um projeto super ambicioso, importantíssimo, em modelo de atendimento para melhorar a experiência e a percepção de quem atua conosco. A gente está trabalhando muito em cultura, em gestão de pessoas, em atração, retenção, em ter um ambiente que seja estimulante, que seja inovador, que seja bacana de se trabalhar e que reflita os valores dessa companhia, tanto na questão de excelência operacional, como na questão de proximidade aos clientes. A gente acho que se sente hoje bastante seguro de falar que as esteiras de projetos que a gente implementou ao longo de 2017 realmente trouxeram os resultados que a gente imagina. O lançamento do nosso roadmap é o principal exemplo disso e nos enche de orgulho. E, finalmente, a inovação como um tema que atravessa a companhia como um todo, que não está apenas na área de tecnologia e que é um motivador importante para a gente continuar olhando as coisas legais e fazendo as coisas certas. Então, com isso, eu queria encerrar, só fazer os agradecimentos de sempre. A Anne, que está não sei aonde, que organizou todo o nosso evento, e o Rogério Guerra, a Anne que está ali, obrigado, Anne, o Rogério Guerra, que trabalhou na parte visual e tudo que vocês estão vendo, e a nossa premiada equipe de RI, Vinícius, Felipe, Bárbara, Fernando, Rogério, obrigado por tudo o ano todo, e obrigado pela presença e paciência de vocês.